Fala aí, pessoal do segundo ano. Como é que estão vocês, gente? Espero que estejam todos bem, conseguindo acompanhar direitinho as nossas aulas semanalmente aí. Muito bem, chegamos aí à nossa última semana, semana 3 do ciclo 1, quarto bimestre, e hoje nós começamos a falar com vocês sobre os regimes totalitários. Em especial, hoje falaremos sobre o fascismo, tá legal, galera? Falaremos especialmente, inicialmente, né, sobre quando surgem esses regimes totalitários e posteriormente falaremos um pouco mais aí sobre esse regime chamado fascismo. Quero compartilhar com vocês aí a apresentação preparada para nos acompanhar durante a aula, certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito dos regimes totalitários. Mas antes, lembramos das nossas obrigações semanais aí, para essa semana 3. Além de assistir a videoaula, gente, eu peço a vocês a leitura das páginas 80 e 83, da apostila 9 ainda, capítulo 4, tá bom? Posteriormente, façam também as páginas 83 e 84 de exercício. Quanto mais exercícios vocês fizerem, melhor vai ser para vocês, para ficar firme e aprender bem a matéria, tá legal, galera? Convido vocês também a participar do fórum na sexta-feira e da sala virtual, certo, gente? Momento para a gente tirar suas dúvidas, também para contribuir um pouquinho mais com a formação do conhecimento de vocês. Vamos então falar aí a respeito dos regimes totalitários. Então, o que seria um regime totalitário? Ou o que é totalitarismo? Essa definição eu achei boa para compartilhar com vocês aí. A definição seria o seguinte: é um sistema político caracterizado pelo domínio absoluto de uma pessoa ou partido político sobre uma nação. Sabe? Então, dentro do totalitarismo, gente, a pessoa ou o partido político no poder, ela vai controlar todos os aspectos da vida pública e da vida privada por meio de um governo extremamente autoritário, tá certo? Então, esse sistema político, gente, o controle está sobre ou uma pessoa ou sobre um partido, que é o caso nosso aqui do fascismo, dominado por Benito Mussolini e pelo Partido Fascista, e também pelo nazismo, onde nós teremos o domínio do Partido Nazi sob a liderança de Adolf Hitler. Mas hoje nós vamos falar especificamente, então, do fascismo. Mas quais são as características, assim, que marcam os regimes totalitários? Então, a gente vai olhar primeiramente aqui, gente, alguns elementos rejeitados pelos regimes totalitários. Eu sempre lembro a vocês o seguinte: quando nós falamos de totalitarismo, eles vão prezar muito mais pelo grupo do que pelo indivíduo. Então, todos os elementos que sejam a favor do grupo são defendidos pelo totalitarismo. Agora, todos os elementos que são contra o grupo, eles vão ser rejeitados pelo totalitarismo. E no nosso caso aqui, nós vemos que a democracia, para eles, ela rejeitava o espírito de grupo, que era incapaz de salvaguardar os interesses da pátria, do grupo, da nação. Bom, como também o individualismo. Para eles, o indivíduo só adquire valor enquanto parte integrante do grupo. Enfatizam o grupo. Bom, então por isso rejeitam o individualismo. Rejeitam também o liberalismo, e nós vamos ver por que até, né? Porque para eles, o liberalismo enfraquece o princípio maior, que é o grupo, pelos interesses individuais de cada um. O marxismo também é rejeitado pelo totalitarismo, tá bom? Então, por quê? Tem como fundamento a luta de classe, o marxismo. E esta proporciona o enfraquecimento do grupo, ok? E o racionalismo também é rejeitado. O intelectualismo não é algo enfatizado dentro desses regimes totalitários, né? Ele é visto como nocivo, na verdade, é desagregador. Agora, pelo outro lado, nós temos elementos que são defendidos pelos regimes totalitaristas. O nacionalismo, um nacionalismo até exagerado, chega a ser o culto e mitificação da nação, nós vamos ver daqui a pouquinho. O expansionismo, porque já que você tem uma grande nação, você também precisa de ter terras maiores, você precisa expandir esse domínio sobre diversos lugares. O militarismo, poxa, o militarismo, gente, que enfatiza ainda mais essa noção de pertencimento ao grupo, porque é um sinônimo de cooperação ao grupo. É justamente o que o militarismo faz. Reforça os laços entre poder econômico e militar, desdobrando-se especialmente no militarismo. Submissão de todos ao
Estado é algo também defendido para eles. O totalitarismo, então o Estado ele é total. Então o Estado deve ser forte, inquestionável e catalisador da vontade nacional. Também é segregacionalista, é preciso purificar o elemento nacional de qualquer contaminação de sangue. Bom, os nazistas farão isso em relação ao elemento judeu, e já os fascistas em outros elementos, mas especialmente também os negros, entre outros. Tá? Culto ao chefe, o líder é o guia infalível. Ele é que vai preservar a integridade nacional. Unipartidarismo, somente um partido. O pluripartidarismo é contrário a essa noção de total que o totalitarismo traz para a nação, né? Então, pluripartidarismo, para eles, conduz à divisão, fragmentação, e eles querem união. Tá bom, gente? Então, veja bem, aí você vê essa imagem muito interessante dos soldados nazistas, aí já durante o auge do poder do Partido Nazi na Alemanha em 1936. Agora a pergunta que tem nessa charge é interessante. Alguém sabe qual a saída para a crise de 1929? Aí esses regimes totalitaristas vão dizer, nós sabemos. Qual o contexto, então, que eles conseguem ganhar terreno? Nós falamos no final da aula passada justamente sobre isso. Uma das consequências da crise de 1929 foi justamente a ascensão de regimes totalitários. Por quê, gente? A descrença foi completamente manifestada para com o liberalismo em relação a essa crise de 1929. Também tem o temor da expansão do socialismo, como aconteceu na extinta União Soviética. E isso fez com que a burguesia apoiasse regimes ou propostas políticas ultranacionalistas, como é o caso do fascismo e também do nazismo, porque são a alternativa contra justamente o liberalismo e o socialismo, para tentar realmente solucionar esses problemas. Então, a razão principal da ascensão desses regimes totalitários e como realmente eles obtiveram tanto sucesso foi justamente esse descrédito em relação à política liberal e também ao socialismo. Vamos falar um pouquinho sobre o fascismo, então. O contexto do surgimento do fascismo é assim: a Itália estava isolada depois da Primeira Guerra Mundial, e especialmente, né, nós vemos aqui um aumento cada vez maior da oposição ao regime monárquico parlamentar liderado por Vítor Emanuel. A Itália enfrentou uma severa crise econômica, especialmente depois da Primeira Guerra Mundial. Além disso, a instabilidade política também vai se associar a esse crescimento do nacionalismo italiano, que foi ferido justamente pelo descaso dessas potências e pelas milhares de vidas perdidas durante o conflito da Primeira Guerra Mundial, cerca de aproximadamente 650 mil mortos. A economia, como eu disse para vocês, ela estava em crise e ela dependia demais da agricultura, estava atrasada e se comparada justamente aos países industrializados em toda a Europa. A crise econômica também de 1920, a crise econômica geral na Itália, especialmente da década de 1920, vai mobilizar a organização de trabalhadores. E enquanto os operários ocupavam fábricas, camponeses tomavam também propriedades rurais, pedindo por melhorias salariais, reforma agrária, entre outros aspectos que eram os desejos desses grupos que mais sofreram com a crise de 1920 lá na Itália. Em 1919, isso vai ser fundado em Milão por Mussolini, a primeira organização de futuro partido fascista, que é os Fasci di Combattimento, né? Apesar de ser constituído por diferentes grupos políticos e de contar com o apoio de parte da burguesia industrial italiana, o partido de Mussolini ele vai sofrer grande derrota nas eleições daquele ano. E essa derrota nas eleições vai fazer com que Mussolini ele modifique a sua atuação em relação às suas estratégias a partir de agora. Ele vai organizar, por exemplo, uma agremiação como uma milícia paramilitar, ficou conhecida como os Camisas Negras, a fim especialmente de combater socialistas e comunistas. É o que vocês veem aí justamente nessa imagem, os Camisas Pretas, né, que acabavam até agindo com extrema violência contra os seus adversários. Alguns dizem até com mais violência até do que os próprios nazistas, os fascistas foram. Então, os Camisas Pretas ou Camisas Negras usavam
essas camisas pretas como uma forma de uniforme deles, né? Uma organização paramilitar, tá bom? Em relação a isso, gente, nós vemos então o surgimento dessa figura importante que foi Mussolini. No início de 1921, os esquadrões fascistas vão destruir várias seções aí de socialistas, também sindicatos ligados a eles, né, aos partidos de esquerda especialmente, mas Mussolini percebeu que, para ampliar suas bases, ele precisava de uma linha um pouco mais legalista. E assim ele vai diminuir esses ataques aos partidos, aos membros do Partido Socialista e aos partidos de esquerda e da Confederação Geral do Trabalho, e vai transformar a sua milícia no Partido Fascista Italiano, que logo vai alcançar aproximadamente 200 mil aliados, né, ou filiados a esse partido. E o Mussolini, como também outros líderes totalitaristas, eles eram dotados de uma oratória muito boa, um carisma pessoal muito grande, e ele começa a hipnotizar as pessoas com seus discursos, como esse aqui que nós vemos aqui, onde anuncia a Carta del Lavoro. É interessante que Mussolini sabia também usar muito bem essa oratória, e a fim de aglutinar as forças para assim tentar ao poder. E é o que acontece. Em 1922, ele organiza a Marcha sobre Roma, um evento que vai marcar justamente a ascensão de Mussolini à frente do governo italiano. Começa-se já com um grupo de milhares de pessoas, e mais de 60 mil pessoas vão acompanhar esta marcha até chegar a Roma e pedir a deposição de Vítor Emanuel. O rei da Itália vai aceitar a entrada de Mussolini no poder, ele vai até apoiar ele como chefe de Estado. Né, os camisas negras agora são os líderes do governo, e logo em seguida Mussolini acaba depondo o Vítor Emanuel e tornando-se o líder geral da Itália, tá bom? E vai justamente lutar com base nas ideias de uma volta da Itália aos tempos de glória, tanto da Roma antiga como também do crescimento da Itália ali no final do século XIX. Ele vai criar a Carta del Lavoro, uma carta do trabalho, onde vai trazer muitas inovações, muitas leis que vão beneficiar especialmente os trabalhadores, trazendo assim o apoio desse grupo. O lema principal deste grupo fascista é justamente esse que vocês veem atrás de mim e nesta imagem aí na frente. Credere, obedire e combatere, né? Que é crer, obedecer e combater. Todos juntos com nesse lema. Bom, a propaganda fascista foi muito importante, gente, na divulgação do regime fascista e também da figura de Mussolini. E essa propaganda vai cada vez mais mitificando a figura de Mussolini, trazendo ele como certamente aquele que poderia conduzir a Itália a se transformar novamente numa grande Itália. Nesta imagem você vê a mesclagem da Itália, né, renovada, justamente com aquela ideia do Império Romano renascido, a revivificação justamente do grande Império Romano. Bom, gente, aqui nós temos a imagem da Marcha sobre Roma, e também uma coisa importante que eu quero terminar aqui dizendo para vocês, que essa ditadura ela foi marcada pela violência, pela fraude nas eleições, e apesar de que realmente assegurou uma reestruturação econômica do país, a Itália. Nossa apostila fala justamente sobre isso, sobre essa reestruturação econômica da Itália, né? É interessante, gente, que ele vai recuperar a Itália de forma significativa, mas não eliminou o desequilíbrio entre o norte industrializado e o sul mais ligado à agricultura, como aconteceu praticamente em toda a Itália. Em 1939, a renda per capita italiana, conforme o nosso livro lá diz, era 1/3 da inglesa e metade já da francesa nesse crescimento. Uma outra característica, gente, foi a repressão ao racionalismo, e o nosso amigo Mussolini aí vai levar também diversas pessoas intelectuais à prisão, como é o caso do jovem filósofo Antônio Gramsci, que foi vítima da ditadura de Mussolini. Um grande aliado que o Mussolini consegue é a própria igreja, com o Tratado de Latrão, em 1929, formalizando a existência agora do Estado do Vaticano, sob o pontificado aí do Pio XI, né? Mussolini e o cardeal Gaspari assinando justamente a assinatura e a criação aí do Vaticano. Bom, gente, então era isso aí.
Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, a gente está aqui para tirar suas dúvidas. Boa semana!